Bíblia no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 16. Como é bom estar na presença do Senhor. Um culto desse tinha que ser umas 3 horas, para nós cantarmos, adorarmos e recebermos a sua palavra. Mas entendemos que é um dia de semana e há dificuldade, e nós não queremos terminar depois da meia-noite. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, leremos até o versículo de número 15. Se você encontrou, diga amém. Palavras ditas por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creio em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tome assento, por favor. Glória a Deus. Meus queridos, nós estamos meditando já há alguns dias sobre a obra do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós cremos, e é bom declararmos isto com convicção. Nós cremos em Deus Pai, nós cremos em Deus Filho, e nós cremos em Deus Espírito Santo. O Pai, Ele arquitetou, Ele projetou, Ele idealizou a nossa salvação. O Filho, Ele executou a obra da salvação, da redenção, na cruz do Calvário. E o Espírito Santo, ele aplica a salvação ao nosso coração. É obra do Espírito Santo. Nenhum homem pode ser salvo se o Espírito Santo não iluminar a sua mente. Nenhum homem pode ser salvo se o Espírito Santo não converter o seu coração. Nenhum homem pode ser transformado para servir ao Senhor se não for por obra do Espírito Santo. Jesus, ele se manifestou por obra do Espírito Santo. Maria concebeu por obra do Espírito Santo. Jesus nasceu de maneira sobrenatural, miraculosa, por obra do Espírito Santo. Jesus, ele iniciou o seu ministério após o batismo por João o Batista, e naquele dia memorável, o Espírito Santo veio sobre ele
em forma corpórea, em forma de pomba, e pousou sobre ele. E ele foi ungido para desenvolver o seu ministério. Lucas nos explica o batismo no capítulo 3. E após o batismo, no capítulo 4, versículo 1, diz o texto que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. No versículo de número 11 do capítulo 4, diz que o Senhor iniciou e desenvolveu o seu ministério no poder do Espírito Santo e pela virtude do Espírito. Diz o texto sagrado que Jesus percorria todas as aldeias e cidades pregando o Evangelho. Lucas foi o que mais falou sobre esta obra do Espírito Santo na vida de Jesus. No capítulo 4, no versículo de número 18, Jesus citando Isaías 66, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os cativos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 5:17, a virtude do Senhor estava com ele para curar. Lucas 6:19, todos procuravam tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava todos. Lucas 8:46, Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E mesmo Lucas escreve em Atos capítulo 10, versículo 38, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus desenvolveu e realizou obras extraordinárias no poder do Espírito Santo. E de acordo com as Escrituras, ele morreu e ele suportou o sofrimento da cruz com a ajuda do Espírito Santo. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e de acordo com Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo de número 4, Jesus ressuscitou no poder do Espírito Santo. Paulo, ele escreve aos irmãos de Éfeso que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus habita em nós, o poder do Espírito Santo. Então Jesus, ele desenvolveu, morreu e ressuscitou no poder do Espírito Santo. Mas ele disse: eu preciso partir, eu preciso ir junto ao Pai, eu preciso voltar para a glória, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei o Consolador, o Ajudador, e ele virá e estará em vós, e estará convosco, e estará em vós, e habitará em vós. Então é necessário que eu vá, e Jesus deixou isto muito claro: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós. É necessário que eu vá, é necessário que eu vá. E ele disse: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. O versículo 7, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Paráclito, o Ajudador, não virá a vós. Mas se eu for, eu vou enviá-lo. Eu vou enviá-lo. E ele chama este enviar da promessa do Pai. Lucas 24:49. Ficai em Jerusalém, até que vocês recebam a promessa
Atos 1 e 4. Fiquem em Jerusalém, até que vocês recebam a promessa. Jesus chama então esta vinda do Espírito Santo para estar em nós e habitar em nós e estar na igreja e com a igreja de promessa. Então ele diz: e quando ele vier, porque ele virá, e quando ele vier, vai realizar obras extraordinárias. Extraordinárias. Mas Jesus disse também que os seguidores dele fariam obras semelhantes a que ele fez e fariam obras maiores do que Jesus tinha realizado. Mas como é possível realizar as obras de Jesus e realizar obras maiores do que Jesus? E quando ele vier, e quando ele vier, e quando ele vier, e quando ele vier, aleluia, somente do poder do Espírito Santo. Aleluia. Então Jesus, lá no monte, ele foi assunto aos céus, com as mãos estendidas, e voltou para a glória, e os discípulos foram para Jerusalém. Era o único lugar que eles não queriam estar. Eles eram da Galileia, mas Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, porque eu vou inaugurar a minha igreja em Jerusalém. A minha igreja será inaugurada em Jerusalém. Deixa eu dizer para você, a igreja nasceu no Calvário, nasceu das entranhas de Jesus, mas ela foi inaugurada, apresentada ao mundo no dia do Pentecoste em Jerusalém. E os discípulos foram, e eles foram para Jerusalém, arrumaram um cenáculo e se reuniram ali para esperar a promessa, esperar o outro, esperar o Consolador, esperar o Ajudador, esperar o Espírito Santo. E oraram um dia, 2, 3, 4. No 10º dia, Lucas escreve, Atos capítulo 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam reunidos. E foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia! Jesus subiu, o Espírito Santo desceu. Repito, Jesus subiu, o Espírito Santo desceu. E Jesus então disse: quando ele vier, então ele desceu, ele chegou. E o Espírito Santo veio para realizar obras extraordinárias na vida do homem, do ser humano. E nós já vimos a terça-feira passada que a primeira obra do Espírito Santo na vida do homem, do ser humano, é convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, o pecado da incredulidade, o pecado porque não crê em Jesus, do juízo e da justiça, ou seja, convencer que o homem é pecador e não há justiça no homem, mas toda justiça nós encontramos em Cristo. Reconhecemos os nossos pecados, confessamos os nossos pecados, porque o Espírito Santo nos convence do pecado. Somente o Espírito Santo
pode de fato convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Segundo lugar, somente o Espírito Santo pode produzir no homem a regeneração, o novo nascimento. Então, o processo de salvação, como se desenvolve? Primeiro, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O homem tem consciência, após esta iluminação do Espírito Santo, o homem tem consciência: sou pecador, sou pecador, sou pecador, eu não tenho mérito, eu não tenho mérito nenhum, mas eu tenho Jesus. Há méritos em Cristo, há justiça em Cristo, porque Deus fez de Cristo a nossa justiça. E quando nós reconhecemos os nossos pecados e olhamos para Jesus e reconhecemos como único, ouça, único e suficiente Salvador. Isto não é religião. Vocês têm ouvido constantemente: todas as religiões são boas, todos os caminhos conduzem a Deus, todos os caminhos levam para o céu, caminhos bons. Não, não, não. É claro, falar isso no século 21, nós somos quase apedrejados. Mas não há salvação, escute em nome de Jesus, porque nós somos crentes, salvos, perdoados, e vamos sendo bombardeados por teorias e sistemas religiosos que nós vamos nos adaptando ao sistema. Ouçam isto, e eu estou dizendo com fundamentos, eu estou dizendo com base, eu estou dizendo com conhecimento: não há salvação em nenhum sistema religioso, não há salvação em nenhum sistema político, não há salvação em nenhum sistema educacional, não há salvação fora de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que pode salvar o homem. Você crê nisto? Então diga comigo: Jesus, diga forte, Jesus é o único que pode me salvar. Por isso Pedro pregou dizendo: e não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, somente o nome de Jesus Cristo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Somente Jesus. Agora, quem pode trazer esta luz à mente do homem? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que diz: você é pecador, mas tem um Salvador. E aí nos convence do juízo. Ou seja, toda a sentença de morte, de condenação, foi derramada sobre Jesus. E é até forte a expressão, mas é bíblica: toda a ira de Deus foi derramada em Jesus Cristo. Então por isso o texto diz: convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então toda a condenação era para mim, toda a condenação era para você. Mas Jesus veio, Deus habitando entre nós, e foi à cruz, e Deus Pai descarregou nele toda a sua ira contra o pecado. Então o Espírito Santo diz: se você aceitar a Jesus, você está livre desta condenação. Aleluia.
É simples. Mas você não precisa fazer nenhum esforço. Não, Jesus já fez. Mas você não precisa fazer nenhuma penitência. Não, Jesus já fez. Mas não, você não precisa fazer nada. Pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Oh, aleluia. Você pode levantar a sua mão e adorar a Jesus nesta noite. Então o Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí você diz assim: sou pecador, Jesus, me perdoa, salva-me. E aí acontece um processo chamado novo nascimento, regeneração, vida nova. E é neste ato, o Espírito Santo vem e entra dentro de você. E ele entra dentro de você, trazendo novo nascimento, porque você estava morto, de acordo com Paulo, Efésios capítulo 2, versículo 1, morto nos seus delitos e pecados. E aí o texto diz: e vos vivificou, vos deu vida. Pastor Cristiano, por favor, leia este versículo bíblico, Efésios 2 e 1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ouçam, ele vos deu vida quando vocês estavam mortos em vossas ofensas e pecados. O Espírito Santo veio e aí produziu no homem o novo nascimento, e ele é salvo imediatamente. É lindo isto. Mas você diz: eu sou religioso. Você precisa do novo nascimento. Ah, mas eu sou bom. Você precisa do novo nascimento. Ah, eu dou esmolas. Você precisa do novo nascimento. Mas eu sou pecador. Você precisa do novo nascimento. Mas eu não mereço a salvação. Eu sei disso, Deus sabe, Jesus sabe, o Espírito Santo sabe que você não merece, e eu também não mereço. Mas a graça é favor de Deus. É tão simples que os homens se complicam tanto. Por isso que Paulo diz que é loucura. É loucura o homem ser salvo crendo num homem pendurado na cruz entre dois malfeitores. Então não cabe na cabeça do ser humano. Como pode alguém na cruz entre dois malfeitores, entre os céus e a terra, salvar o homem? Como? É a graça, é o amor, é o favor, é a bondade. E aí Paulo diz, Romanos 5 e 8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Depois que o homem é convencido do pecado, da justiça, do juízo, ele sente a necessidade de renascer. E como renascer? Como nascer de novo? Como ser regenerado? Por obra do Espírito Santo. É interessante, meus irmãos, eu estava pensando nisto hoje à tarde. Jesus não falou para Zaqueu sobre novo nascimento. Zaqueu, ele era um funcionário público, e parece que ele fazia alguns cambalachos. Então quando Jesus chegou na vida dele, ele já foi se arrependendo, já foi jogando logo os pecados nos pés de Jesus, e dizendo, se eu roubei, se eu defraudei, eu quero devolver 4 vezes mais, vai pousar lá em casa hoje. Jesus foi na casa dele, ele caiu de joelho, Jesus disse, hoje entrou salvação nesta casa. Mas Jesus não falou do novo nascimento, mas ele nasceu de novo por obra do Espírito Santo, obra de Jesus Cristo.
Jesus não falou do novo nascimento para a mulher samaritana. Jesus foi conversando com ela, pecadora. Já tinha tido 5 casamentos. Estava tentando o 6º. E Jesus disse: esse também não é seu, não vai dar certo, não tem jeito. E ela cai aos pés de Jesus. E ela pegou o cântaro e deixou aos pés de Jesus. Aquele cântaro representava a sua vida velha de pecado. E ela deixa aos pés de Jesus. E saiu da presença de Jesus salva, transformada. E no mesmo dia se tornou uma pregadora. Entrou na cidade. Eu encontrei um homem que mudou a minha vida. Eu encontrei um homem que mudou a minha vida. Ela foi salva e transformada pelo poder do Senhor. Mas o religioso, o entendido de religião, Nicodemos, direito. Nicodemos era um homem direito, era um homem de uma vida equilibrada, em todas as áreas, tinha muito dinheiro, era um homem de profundo saber, era dedicado às coisas da Torá, e ele foi falar com Jesus, e Jesus falou para aquele religioso: você é religioso, você faz as suas orações, você cumpre os seus deveres religiosos, mas você precisa nascer de novo. Aleluia, aleluia. Porque todo zaqueu tem consciência: eu preciso mudar de vida. Toda mulher samaritana diz: eu preciso mudar de vida. Mas o religioso diz: não. Não é assim o fariseu e o publicano lá na oração no templo? O fariseu: Senhor, estou na tua presença, eu dou dízimo, dou oferta, eu contribuo. Eu não sou como esse publicano aí, pecador. Não sou eu sou o cara. Mais ou menos assim. Então Jesus, sabendo disso, tocou neste tema com um religioso. E ouça o que diz o texto. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1, por favor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. É bom que diga aos irmãos que hoje, quando nós usamos o termo fariseu, se torna até um termo pejorativo. Mas era um homem direito, era um homem religioso, era um homem culto, era um homem sábio, e era um dos principais da religião. Continua o texto. Este de noite foi até Jesus e lhe disse... Ele foi de noite ter com Jesus. Não sei, talvez agitação durante o dia, foi à noite. Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então veja, ele entendia de religião. O Senhor é mestre. E percebo que o Senhor, Deus, está na sua vida. Porque esses milagres, esta maravilha, essas maravilhas que o Senhor faz, é somente alguém que tem vindo de Deus. Mas Jesus, ele já foi logo na ferida. Por favor. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus já foi direto. Na verdade te digo, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Continua. E Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus dá um nó na cabeça dele. Como é que pode um homem já maduro nascer de novo? Pode porventura voltar ao ventre da mãe e nascer de novo? Jesus vai dialogando com ele,
e ensinando, por favor. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aleluia. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeiro ele diz, não pode ver o reino de Deus. Segundo, ele diz, não pode entrar no reino de Deus. É necessário nascer da água e do Espírito. Ele entendia de cerimônias de lavagem e de purificação. Os judeus tinham muitas cerimônias onde usavam águas para a purificação. Ele entendia também de batismo, porque João, o Batista, estava batizando. E na mente de Nicodemos, água limpava, água purificava, e batismo também. Mas Jesus vai mais profundo. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água, eu tenho ouvido até alguns crentes dizendo que vai se batizar para nascer de novo. Outro dia realizamos o batismo no tanque aqui, e alguém comentou nas redes sociais, onde já se viu batizar os crentes num tanque? Tem que batizar em águas correntes, para que as correntezas levem os pecados. Esta água ali não tem poder para lavar pecado de ninguém. Só deva descer naquelas águas quem já foi lavado no precioso sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Já tiveram os pecados perdoados e já nasceram de novo. Ninguém se batiza em águas para nascer de novo. Nasce da água que é a palavra de Deus. Nascer da água é nascer da palavra. Nascer do Espírito é nascer por obra do Espírito Santo. Ou seja, somente o Espírito Santo pode regenerar o homem. Somente o Espírito Santo pode dar um novo nascimento ao homem. Somente o Espírito Santo pode mudar a natureza do homem. Somente o Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus, pode mudar o homem. Nascer da água e do Espírito. Nascer da água é nascer da palavra. É a palavra que produz lá no íntimo o novo nascimento. A palavra de Deus nos diz, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, o versículo de número 23. Ouça a palavra de Deus. Porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Por favor, novamente. Porque vocês foram regenerados. Vocês foram regenerados. Não de semente. Espera um pouco. Vocês foram regenerados. Na NAA. Vocês foram regenerados. Na minha versão, a revista e corrigida, diz o texto, sendo de novo gerados. Sendo de novo gerados. Continua. Não de semente corruptível. Não de semente corruptível. Mas de semente incorruptível. Mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus. A incorruptível pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Viva e que permanece para sempre. Deixa eu tentar explicar aqui. Sendo de novo gerados. Por que de novo gerados? Porque você já foi gerado a primeira vez. Eu fui gerado, próximo mês vou completar 58 anos. 58 com 9 meses. Então,
há quase 59 anos atrás, meu pai olhou para minha mãe e tiveram um relacionamento. Meu pai era temente a Deus, minha mãe também temente a Deus. Mas a semente que meu pai plantou no útero de minha mãe era uma semente corruptível, era a semente adâmica, pecaminosa. Porque todos nós fomos gerados. Davi mesmo disse, no Salmo 51, versículo 5, eu já nasci em pecado. Não é que o ato é pecaminoso, por favor, entenda. Eu estou dizendo que, quando nós nascemos a primeira vez, nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos pecadores. Então é necessário nascer a segunda vez. É necessário nascer de novo. É necessário receber um novo nascimento. E este novo nascimento, de acordo com o texto bíblico, não é de semente corruptível, mas é da semente incorruptível. E essa semente incorruptível é a palavra de Deus. É lindo isto, meus irmãos. Um pecador miserável, nasceu em pecado, viveu em pecado, mas o Espírito Santo vem e aplica a semente da palavra lá no interior, e lá surge uma nova vida, regeneração, novo nascimento, por obra do Espírito Santo. Aleluia. Então o texto diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, e que permanece para sempre. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11, 12 e 13, por favor. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus veio para o que era seu, ou seja, o seu povo, e os seus irmãos não receberam. Mas a todos quantos o receberam, ou seja, creram em Jesus, aceitaram Jesus, confessaram os seus pecados, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus, filhos de Deus. Quando nós cremos em Jesus, nós nascemos de novo, e aí somos registrados no cartório celestial. Quando você nasceu a primeira vez, seu pai e sua mãe foram ao cartório e te registraram. Logo quando você nasceu, talvez você é diferente de Isaac Valadares. Eu fui registrado com quase 7 anos de idade. Mas isso é coisa de Jairo Valadares e de Judite Valadares, os meus pais, que me registraram com quase 7 anos. Eu lembro o dia que eu fui ser registrado. O que é isso, pastor? Sim, eu fui registrado com quase 7 anos. Quando o período escolar ia começar, eu fui ser registrado. Então eu lembro o dia que eu fui ser registrado. Eu tenho esse privilégio. Fiquei muito bravo, porque tinha 2 carteirinhas, não tinha, todo mundo recebia a certidão de nascimento, e tinha, se fosse menina, era a capinha rosa. Lembra a capinha rosa? E se fosse menino, era a capinha azul. E justamente o dia que eu cheguei, tinha acabado a capinha azul. E aí a moça lá do cartório fez e colocou. Eu fiquei bravo, disse: não, tira disso aí. Esse eu lembro. Então eu tenho esse privilégio. Eu lembro dos meus 2 nascimentos. Aliás, desculpa, vamos refazer. Eu lembro dos meus 2 registros. Lembro dos meus 2 registros. Quando fui registrado no cartório, lá em Alvorada do Sul. Nasci em EP, mas o cartório era em Alvorada do Sul, no Paraná. Atravessamos o rio, fomos lá e registraram. Eu lembro o dia que eu fui registrado. Mas lembro também o dia que eu fui registrado nos registros celestiais. O dia que eu nasci de novo, eu lembro nitidamente. Pá! Você é pecador, Jesus é o Salvador. Eu me arrependo, salva-me. Saí da igreja salvo, com novo nascimento, regenerado pela palavra de Deus. Então ali
eu me tornei filho de Deus, que é outra coisa também que a gente tem que combater. Todos são filhos de Deus. Não. Todos são criaturas de Deus. Todos foram criados por Deus, filhos de Deus, de acordo com a palavra do Senhor. Somente aqueles que receberam a Jesus como Salvador. Repita o versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Se torna filho de Deus quando recebe a Cristo, recebe o novo nascimento. Continua. A saber, aos que creem no seu nome. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Veja bem, o primeiro nascimento foi da vontade da carne, foi o sangue, foi relação. Mas o segundo nascimento, mas de Deus. Mas vocês nasceram de Deus, por obra do Espírito Santo. Aleluia. Oh, aleluia. Eu creio que você lembra. Você lembra o dia que você reconheceu os seus pecados, reconheceu o pecador e clamou: Jesus, salva-me. E o Espírito Santo veio, arrancou aquele coração de pedra, deu um coração de carne e deu vida ao seu espírito. De acordo com Ezequiel capítulo 37, versículos 25, 26 e 27, por favor. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual os pais de vocês habitaram. Habitarão nela, eles e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será o príncipe deles para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei, os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia, glória a Deus. Versículo de número 27, na minha versão: e porei dentro de vós o meu espírito, e porei dentro de vós o meu espírito. Versículo 26, eu vos darei um coração novo, eu vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito. Aleluia. Novo nascimento. E aí, meus irmãos, os estudiosos não entendem, os religiosos também não. O cidadão é pecador, ele é violento, e ele tem um encontro com Cristo, e o novo nascimento brota dentro dele. Aleluia, conversão. O novo nascimento. O novo nascimento. Brota dentro dele novos desejos, novos sentimentos, novas emoções. Obra do Espírito Santo pelo poder da palavra. Nasceu da água, palavra do Espírito, por obra do Espírito Santo. Ó, como é lindo. Você já viu isto acontecer? É bem provável que você viu isto na sua vida. Ou talvez você teve a experiência de ver alguém se convertendo. Eu estava numa quinta-feira à noite, dirigindo culto na nossa igreja em Marília, onde servi por 14 anos. E na quinta-feira entrou um senhor, barbudo, cabeludo, roupas gastas, havaiana nos pés. Naquela época a havaiana era um calçado de pobre. Hoje a havaiana é para gente rica, gente fina. Mas naquela época era pobre que usava havaiana. E ele entrou, sentou aí. E eu dirigi o culto e preguei aquela noite, fiz o apelo. E este homem veio para a frente, dobrou os joelhos, nós oramos por ele, e ele foi-se embora, pegou a bicicleta dele e foi-se embora. Domingo eu estava no culto,
E eu sempre gostei de observar quem chega no culto. E chegou um homem, elegante, cabelo cortado, barba feita, uma camisa limpa, calça limpa, um sapato engraxado. Sentou no primeiro banco. E eu observei aquele senhor, um senhor simpático. Terminou o culto, a bênção apostólica, eu já desci rapidinho, porque isso sempre fiz. Não faço hoje porque aqui vem todo mundo aqui, mas o ideal é sair. E eu desci e fui cumprimentá-lo. E cumprimentei, perguntei o nome e ele disse: Wilson. O Wilson? É a primeira vez que você está aqui? Ele disse: não, é a segunda vez. Eu disse: como? Eu estou aqui sempre. Aqui teve quinta-feira um Wilson também. Ele disse: eu estive aqui quinta-feira. Aleluia. O senhor esteve aqui quinta-feira? Sim. O senhor pregou esta mensagem assim, assim, assim. Eu criei em Cristo, fui à frente, me rendi ao Senhor. Eu saí daqui salvo, perdoado, transformado. Um novo nascimento aqui dentro, coisa linda aqui dentro. Eu não sei explicar, pastor, mas algo aconteceu aqui dentro. Eu dormi bem, eu tenho estado bem, e eu vim hoje para adorar este Jesus, porque é bom demais chegar aqui. Aleluia, aleluia. Você pode adorar ao Senhor. Ele é maravilhoso, Ele dá um novo nascimento. A sociedade não entende como um presidiário pode ser salvo, como um devoto pode ser salvo, como um religioso pode ser salvo, como uma prostituta pode ser salvo, como um alcoólatra pode ser salvo e liberto pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo dá o novo nascimento. Aleluia! Eu tenho vontade de sair correndo, saltando, porque a obra do Espírito Santo é extraordinária. E nós, como pentecostais, pensamos que é só línguas estranhas, que é só movimento. Não! O Espírito Santo nos deu o novo nascimento. Somos salvos por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Primeiro, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Segundo, o Espírito Santo nos dá o novo nascimento. Novo nascimento, novo nascimento, o novo nascimento. Então pergunte para essa pessoa que está do seu lado, ela não vai ficar ferida não. Pergunta assim: você já nasceu de novo? Você já experimentou o novo nascimento? Você já experimentou a conversão em Jesus? Aleluia. E aí acontece o terceiro ato do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo faz de nós, faz do homem a habitação de Deus. Aleluia. 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 O Espírito Santo, ele vem na conversão morar em nós. O Espírito Santo vem morar dentro de nós. Escuta, ele não vem visitar você. Ele vem morar em você. O Espírito Santo não vem passar um final de semana com você. O Espírito Santo vem morar dentro de você de maneira permanente. O Espírito Santo faz do homem habitação de Deus. Isto é lindo. Nós nos tornamos santuários. Nós nos tornamos habitação. E é o Espírito Santo quem faz isto. Ele limpa a casa, adorna a casa, põe tudo em ordem do jeito dele, porque ele vem morar. Quando você vem visitar,
Você não mexe nas coisas. Não é? Eu fico muito em hotel. E creio que vocês também. E visitam parentes também, como eu de vez em quando visito. Eu visito alguém, ou sou hóspede em um hotel. Eu não mexo na cama, eu não mexo no criado mudo, eu não mexo no tapete, eu não mexo em nada, porque eu vou passar ali um final de semana. Vou passar ali 2 dias e vou embora. Eu estou visitando. Agora na minha casa, se a esposa deixa, né? Mas eu estou brincando. Mas na minha casa eu posso mudar os móveis, eu posso mudar o ambiente, porque eu moro na casa. Então, Espírito Santo, Ele não faz uma visita na sua vida, Ele vem morar na sua vida. Ele vem habitar na sua vida. Só que Ele vem e Ele já entra fazendo uma faxina, limpando tudo e fazendo desta casa habitação de Deus. Deus Pai vem habitar em nós. Deus Filho vem habitar em nós, através da pessoa bendita do Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo vem morar dentro de nós, e nós nos tornamos templo, santuário, habitação, morada, tabernáculo do Espírito Santo. Então, à medida que andamos, o Espírito Santo anda em nós. À medida que caminhamos, o Espírito Santo caminha em nós. Quando você vai, o Espírito Santo vai com você. Quando você para, o Espírito Santo para em você. O Espírito Santo habita, mora, está dentro de você. Você é templo, você é casa, você é tabernáculo, você é habitação. O Espírito Santo habita aí dentro. Aleluia, 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 aleluia. E nós nos tornamos templo, morada, habitação do Espírito Santo. Eu já contei aqui por diversas vezes, permita contar uma vez mais. Meu amigo Antônio Carlos Lorenzetti deve estar nos assistindo no Rio Grande do Norte. Ele é pastor e promotor público hoje. E nós nos conhecemos na juventude. Ele frequentava o movimento carismático da Igreja Católica, e eu na Assembleia de Deus. E um dia ele teve uma experiência com Jesus, nasceu de novo, se converteu, foi batizado com o Espírito Santo lá no movimento carismático e foi para a Assembleia de Deus. E na Assembleia de Deus começou a servir ao Senhor. Passado alguns meses que ele não estava mais frequentando o movimento carismático, ele estava atravessando a praça da cidade de Garça, no interior, e o padre veio ao encontro dele. Lorenzetti, ele jovem. Ô, seu padre, tudo bem? Lorenzetti, você sumiu, o que aconteceu com você? Você não veio mais para as reuniões de oração, você não veio mais para os nossos ajuntamentos. Seu padre, senhor, me desculpe, mas eu estou na Assembleia de Deus. Tive um encontro com Jesus, Jesus me batizou com o Espírito Santo, e eu fui para a Assembleia de Deus, estou servindo a Jesus. E foi conversando com o padre, e o padre conversando com ele, e de repente ele quis provocar o padre, e ele disse: padre, por que o senhor e os católicos, todas as vezes que passam em frente ao templo católico, faz o sinal da cruz? Lorenzetti, você foi um bom católico? E você não sabe disso? Não, eu estudei, mas eu queria que o senhor falasse, por favor. O padre disse: é porque todo católico tem consciência, quando ele passa em frente ao templo católico, Deus está no templo. Deus está no templo. Ele deu um passo assim para trás e disse: senhor padre, então faça o favor,
Todas as vezes que o Senhor passar perto de mim, faça o sinal da cruz, porque Deus está aqui dentro. Deus mora aqui dentro, Deus habita aqui dentro, o Espírito Santo habita dentro de você. Isso não é religião, por isso eu digo, não é sistema religioso. Ser crente não é meia dúzia de regras, ser crente é um relacionamento com Deus, por obra do Espírito Santo. Você está no culto aqui, o Espírito Santo está movendo aqui, mas Ele está movendo aí dentro. Você vai para casa, pega o carro, o Espírito Santo está dentro de você. Você deita, o Espírito Santo está dentro de você. Você acorda amanhã, o Espírito Santo está dentro de você. Você caminha durante a semana e o Espírito Santo está dentro de você. Domingo você volta aqui, porque o Espírito Santo está te trazendo para cá. É o Espírito Santo quem habita, é o Espírito Santo quem mora, é o Espírito quem está dentro de você. Você é templo e morada do Espírito Santo. Eu preciso parar. É tão gostoso falar deste tema que a gente se prende, mas é riquíssimo. O Espírito Santo habita dentro de você. Você não tem motivo para viver cabisbaixo. Você não tem motivo para viver com essa angústia toda. Você não tem motivo para viver com essa tristeza toda. O Espírito Santo habita aí dentro. Ele mora aí dentro. Ele habita dentro de você. Tenha esta consciência. Quando a luta estiver travada, quando a batalha estiver difícil e o tempo se fechar, você lembre-se, o Espírito Santo está aí. Ele está dentro de você. Ele habita dentro de você. Você precisa ouvi-lo. Repito, você precisa ouvi-lo. Você precisa perceber que Ele está aí dentro. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Ele é o Consolador. Ele é o ajudador. Ele é aquele enviado para nos assistir. O Espírito Santo nos assiste na angústia, nas dores e nas dificuldades. O Espírito Santo habita dentro de você. Aleluia. Mas Ele vai pôr a casa em ordem. Ele vai pôr as mobílias no lugar. Porque Ele não vai passar no final de semana, não. Ele vai morar aí dentro, habitar aí dentro. Ele vai ajeitar as coisas. E as coisas estando ajeitadas, você vai perceber Ele se manifestando e se manifestando dentro de você. Aleluia. Quando você dobrar os joelhos, sem palavras, sem força, você vai lembrar o que escreveu Paulo aos Romanos capítulo 8, versículo 26. Pastor Cristiano, para encerrarmos. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Aleluia. Repita, por favor. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Um momento. O Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Você diz: eu sou fraco, eu não tenho, eu não posso. O Espírito Santo que habita dentro de você, Ele te ajuda. E, de acordo com o texto, aí eu posso dizer que o Espírito Santo ajuda a gente fraca. Então, se você é fraco, você tem a ajuda do Espírito Santo. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Eu estou dizendo, movido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo vai te ajudar. Você vai vencer, você vai triunfar, você vai caminhar, não por força, não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus te abençoe. Fique em pé no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Ó Espírito Santo, renova, Espírito Santo, a tua igreja. Espírito Santo, renova a tua igreja.
Espírito Santo, mova em nós, Espírito Santo. Renova-nos, Espírito Santo. Toca-nos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Desta canção só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só é Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Encerrando, a nossa irmã Kátia parabeniza o seu esposo André. Deus te abençoe, parabéns. Receba os cumprimentos de toda a igreja. Os irmãos querem parabenizá-lo, amém? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, lá na entrada tem a cantina dos adolescentes, está funcionando. Dê uma passadinha lá, ajude os adolescentes, tá bom? Pastor Zé de Andrade orando e dando a bênção apostólica. Nós temos muitos pedidos de oração, não vamos citar, já está tarde. Nós vamos apresentar ao Senhor todos esses pedidos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó meu Deus, uma vez mais, Senhor, nesta noite recebemos a Tua palavra. Nós viemos agradecer, Senhor, pois ela tem tocado ao nosso coração. E agora, Senhor, vamos para os nossos lares, mas nos guarda, nos livra dos perigos, do mal, do engano. Ó meu Pai, também eu te peço, Senhor, por as orações daqueles que têm pedido, Senhor, as nossas orações, aqueles que estão enfermos. Ó meu Deus, cura para a honra e a glória do Teu nome. Estende as Tuas mãos, Senhor, a cada um, ó Pai. No nome de Jesus, nós te agradecemos nesta noite por tudo que aconteceu, Senhor, aqui nesta noite. O Senhor se fez presente, o Espírito Santo se fez presente. Ó Pai, o Senhor Jesus esteve conosco nesta noite. Nós te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Faça assim com sua mão. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, que seja com todos nós. Todos digam amém. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.